Então, boa tarde a todos e a todas, obrigada por estarem aqui connosco. Agradecer em nome do município de Setúbal e do Sr. Vereador Pedro Pina, que por motivos de agenda não pôde estar presente. Dizer-vos que para nós é com gosto que vos recebemos, sobretudo quando estamos a celebrar os museus e o programa do Dia e Noite Internacional dos Museus, este ano dedicado justamente aos museus, à educação e à investigação, o que dá pano para mangas. E este projeto, com o qual temos a felicidade também de ter esta parceria com o Instituto e convosco, este projeto, no fundo, vem ao encontro desta temática e dos objetivos que se pretende também valorizar nos museus, que são espaços, lá está, de aprendizagem, são espaços com vida, são espaços com valências e com dinâmicas culturais que convidam a que os públicos e, sobretudo, os docentes, o ensino superior, na verdade, a comunidade escolar, a comunidade educativa, a que sejamos mais próximos e a construir um caminho de futuro. E, de facto, acho que é de todo pertinente os museus como espaços de aprendizagem no ensino superior e, para nós, é muito interessante poder abraçar também este projeto. Eu estou muito curiosa para perceber aquilo que vocês nos têm para dizer, porque, de facto, os museus são isso mesmo, ou seja, são lugares de aprendizagem, são lugares que convidam ao conhecimento, mas também ao pensamento crítico, não é? De uma forma mais formal, mas acho eu, cada vez mais também menos formal, ou seja, que as pessoas nos procurem e nos mostrem outras formas de fazer e nos mostrem a sua forma de fazer. Eu acho, de facto, é muito interessante aceitarmos estes desafios e, por que não, arriscar e sair um bocadinho da caixa, porque, de facto, os museus não são espaços fechados, não são caixas, não têm fronteiras e convidam a isso mesmo, ou seja, a aprender, a partilhar experiências, a errar, porque não? Acho que errar é uma forma de aprendizagem e, se não arriscarmos, se não tentarmos, nunca vamos saber se é esse o caminho ou, por outro lado, termos a capacidade de pensar, de nos ajustarmos e, sobretudo, nos dias de hoje, não é? Em que eu acho que temos tanto a aprender e que temos tanto a partilhar da experiência de cada um e do coletivo, neste quadro de crise climática que vivemos, não é? E que é urgente, entre todos, no coletivo, pensarmos em quais as soluções que nos permitirão adaptar-nos a melhores condições de vida, a sermos mais resilientes e a deixarmos uma herança mais positiva e, digamos, mais incentivadora às gerações futuras. E aproveito também para vos pedir desculpa, dizer-vos que por um imprevisto pessoal não vou poder estar até ao final da iniciativa, portanto não estranhem se entretanto eu sair, peço desde já desculpa, mas ficarão muito bem entregues e muito bem acompanhados com a Lucinda Fernandes, que é coordenadora do museu, e com toda a equipa do museu, os colegas do Serviço Educativo e com todos os que estão presentes. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora, resta-me, em nome do Instituto Politécnico de Setúbal, dar boa tarde a todos e a todas. É pelo segundo ano consecutivo que nós participamos, em colaboração com a Câmara, no Dia Internacional dos Museus. Este é o segundo e vai vir o terceiro e o quarto, certamente. Ano passado, com uma atividade física, ou seja, a ginástica laboral. Este ano, com o tema da educação, os museus para a educação e para a investigação, teremos a oportunidade de conhecer um projeto desenvolvido uma docente e atualmente uma diplomada de recursos humanos. Há pouco diziam o melhor curso do Politécnico de Setúbal, né? Tem que sempre defender a sua dama, mas obviamente todos os cursos do Politécnico são bons. E daí estamos bastante curiosos, certamente, para ver aquilo que foi o projeto desenvolvido no âmbito do DEMO. E certeza absoluta, tendo a minha mentora, uma das minhas mentoras do início, quando ingressei no Instituto,
a professora Amélia Marques, de certeza que vamos estar muito curiosos e vamos conhecer muito bem esse projeto. Esta é uma das atividades que nós desenvolvemos em parceria com a Câmara, outras mais desenvolvemos, e é para nós sempre um privilégio trabalhar com a Câmara, à semelhança daquilo que vamos ter no fim de semana de 1 e 2, à festa de um parque, com a área educativa, que nós vamos estar necessariamente com experiências também, com a vertente da ciência, quer com a realidade virtual este ano no Parque do Bonfim, mas na realidade, e falando dos museus, é necessariamente um pouco da história, também do presente e daquilo que é possível colocar em prática para a educação de todos, seja do ensino básico ao ensino superior. E nessa perspectiva nós vamos estar sempre associados a estas atividades e contem com o Biblioteca de Setúbal e estamos curiosos, necessariamente, para saber mais. Daí, obrigado, e vamos, se calhar, pedir e salientar uma coisa que eu me estava a esquecer. Na realidade, acaba por ser também um privilégio fazermos isto aqui hoje, porque é a primeira vez que saímos do espaço do Politécnico de Setúbal para fazer a ciência à conversa. Daí também é importante assinalar que, para além das comemorações do Dia Internacional dos Museus, é a primeira vez que desenvolvemos esta dinâmica fora do campus do Politécnico de Setúbal. Daí fica registado também. Que é de facto importante. Então, obrigado. Como a mim, muito boa tarde outra vez a todos e obrigada por estarem presentes mais uma vez. Como a mim, para fazer uma breve apresentação do Museu do Trabalho, para quem não conhece, porque estamos aqui muitos que já conhecem. E então eu começaria por dizer o seguinte: Setúbal é uma cidade, digamos, marcada pela tradição operária marítima. E estou a dizer isto porque estamos num museu que em tempos foi uma antiga fábrica de conservas. E em Setúbal, nos anos 20, no início dos anos 20, havia cerca de 130 fábricas de conservas a laborar. Hoje não há nenhuma. E está este museu com uma exposição de longa duração a falar da indústria conserveira. No final desta atividade, se for possível, vamos fazer uma visita ao museu. E a falar também das 3 exposições que existem neste museu, que são representativas do setor primário, secundário e terciário. Ora, no setor primário temos a coleção Michel Giacometti, ou seja, este museu é fundado em 1987, mas desde 1995, curiosamente a 18 de maio, abre este museu ao público com as exposições de longa duração. Depois, em 2002, também integramos aqui uma mercearia centenária, que estava situada em Lisboa e a bom tempo veio parar a Setúbal, porque a Câmara de Lisboa declinou a doação e veio parar a Setúbal, e nós aqui reconstruímos-la com a estrutura e com o recheio da mercearia. A par disto, temos sempre exposições temporárias. Atualmente temos 2 exposições que está sobre, digamos, no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril, uma exposição representativa do 25 de Abril através do nosso centro de documentação, que expôs o espólio que tinha nos seus arquivos e que tem uma cronologia muito acentuada relativamente ao 25 de Abril, assim como os intervenientes no 25 de Abril. Também temos aqui neste Centro de Memórias uma exposição ligada a mulheres na resistência à ditadura de Setúbal. Esta exposição que está aqui começa na Avenida Luísa Todi com 18 painéis e depois continua aqui. Ainda aqui há um suporte de filme com as memórias destas mulheres. Isto para fazer um breve resumo. Também dizer que hoje, integrado no dia 18 de maio, é um dia de festa, um dia de comemoração para todos nós. Dizer que os museus têm esta missão de partilha de informação, dizer que mesmo que os museus têm esta missão de mudar o mundo à nossa volta. São espaços de partilha, de escuta, de curiosidade, de investigação. Tudo isto tem a ver com este tema que nós vamos aqui
ter o prazer e agradecer também de nos partilhar esta informação connosco. Muito obrigada, da minha parte é isto. Eu gostaria que esta comunicação fosse bilateral, daqui para ali, de lá para cá, e não que fosse só daqui para aí. Então, vamos ter o privilégio de conhecer este projeto, que sai fora de portas depois de mais de 14 anos. É verdade. É uma honra para nós também. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada também da parte da DCI pelo convite que nos foi feito e o desafio que foi lançado realmente para a Ciência à Conversa vir aqui ao Museu do Trabalho. Geralmente a Ciência à Conversa está sempre associada também a uma efeméride, por isso foi com muito gosto que nos podemos aqui associar ao Dia Internacional dos Museus, e por isso convidámos a professora Maria Amélia Marques e a nossa diplomada também do Politécnico de Setúbal, Ana Taborda, para nos contarem a sua experiência com o projeto Bring Sexiness to the Museum, que foi realizado no âmbito de um projeto de inovação pedagógica que a professora Maria Amélia já vai explicar, cofinanciado pelo BOCH. Esta sessão tem como título os museus como espaços de aprendizagem no ensino superior, e passo então a apresentar as nossas convidadas de hoje. Maria Amélia Marques é doutorada em Sociologia Económica e das Organizações pela Universidade de Lisboa, é professora coordenadora na Escola Superior de Ciências Empresariais do Politécnico de Setúbal, é atual coordenadora do mestrado em Gestão Estratégica de Recursos Humanos e tem interesse em áreas relacionadas com os modelos organizacionais, as práticas de gestão de recursos humanos, as empresas familiares e, ultimamente, também a conciliação da vida pessoal e profissional. Nossa diplomada, Ana Taborda, tirou o curso de Gestão de Recursos Humanos também da Escola de Ciências Empresariais do Politécnico de Setúbal, é técnica superior de Recursos Humanos na Unidade Local de Saúde de Loures Odivelas. Os vencimentos e o processamento salarial são as suas áreas de intervenção, e participou aqui neste projeto que vai ser hoje apresentado enquanto estudante do terceiro ano do seu curso de licenciatura. E sem mais demoras passo a palavra à professora Amélia e é só pedir a alguém que pusesse ali a apresentação, por favor. Antes de mais, eu peço desculpa pelo atraso. Desta vez não foi intencional, apesar de eu, por norma, ser muito pouco pontual, mas desta vez até vim com meia hora de antecedência, não valeu de nada. Queria, antes de mais, agradecer ao Politécnico de Setúbal e também aqui ao Museu do Trabalho este convite e a oportunidade. É a primeira vez que iremos falar neste projeto em língua portuguesa. Todo este projeto foi desenvolvido em língua inglesa. Muito boa tarde, desculpem lá, a todas e a todos. E acho que a senhora diretora acabou de dizer ou de concluir o que nós acabámos por concluir neste projeto, que os museus são espaços vivos e que são lugares privilegiados, de facto, de aprendizagem. Mas antes de chegarmos lá, falar-vos neste projeto que foi desenvolvido ainda, estávamos na pandemia ou a sair da pandemia. O projeto foi desenvolvido como um projeto não para descobrir o que era o museu. O projeto é um projeto de inovação pedagógica que tem como parceria um produto desenvolvido por um dos parceiros, nossos parceiros atuais da Eldres, que é um parceiro, e aqui o senhor vice-presidente do Politécnico pode explicar melhor. Nós pertencemos a uma rede de instituições de ensino superior. Esta é uma instituição de ensino superior finlandesa que tem este produto de design thinking e de inovação pedagógica. Portanto, este parceiro desenvolveu este produto de inovação pedagógica que se chama DEMLA, e no quadro do DEMLA tentámos desenvolver um projeto de cocriação, e o projeto que eu e a minha, que não pode estar cá hoje, co-facilitadora, desenvolveu, a Cristina Oliveira, que é docente
da Escola Superior do Barreiro, não sei se podem passar os slides, o DEMLA tem como... sou eu. Desculpem lá, isto é uma das coisas que vamos refletir aqui e que ela pode refletir. A Ana vai-me ajudar. Portanto, aqui vamos ter a estrutura, princípios da cocriação. O DEMLA, começando de início, este projeto foi desenvolvido no âmbito do projeto DEMLA. O projeto DEMLA é um projeto de cocriação que pretende resolver, entre instituições de ensino superior e parceiros da envolvente, um problema que o parceiro da envolvente gostaria de ver resolvido. Mas gostaria de ver resolvido não para lhe propor uma resolução para o presente, mas sim possíveis soluções para o problema no presente e no futuro. Portanto, criando aqui uma relação de colaboração entre as competências de diplomados do ensino superior, entenda-se aqui diplomados de várias instituições de ensino superior, porque o projeto é concebido em equipas multinacionais e multidisciplinares, seguindo tendências atuais e futuras, sempre em colaboração e facilitação com docentes do ensino superior. Portanto, apela-se aqui ao desenvolvimento de competências, quer de inovação pedagógica e técnico-científica dos docentes, dos estudantes e da própria organização. Portanto, é um processo reflexivo, tendo como suporte as metodologias ativas e, mais especificamente, as metodologias ágeis. Então, quais são os princípios? Quais são os princípios da co-criação? A diversidade, a curiosidade, a ação, a abertura à comunicação e a imperfeição. O que é que isto significa, para não vos estar a amassar muito, porque não é aqui uma aula e pretendíamos que isto fosse um processo interativo. O importante aqui é termos consciência do nosso contexto, de quem somos primeiro, durante o processo de aprendizagem. Tem muito a ver com a inteligência emocional e com todas as tendências que hoje estamos a evoluir, que estamos hoje a consciencializar-nos enquanto indivíduos e enquanto cidadãs e cidadãos. Quem somos enquanto indivíduos aprendentes, em que contexto estamos e para onde queremos ir. E a aceitação do outro, e a aceitação daquilo que poderemos ser e do que queremos ser. Portanto, a aceitação da diversidade, da aceitação e consciência da nossa cultura e das diferenças culturais, orientar-nos para a ação. É importante não só investigarmos, conhecermos, mas irmos dando pequenos passos para agir e para tentar ver e resolver. Abertura à opinião dos outros e nada é perfeito. Portanto, vale mais errar do que não fazer. E errando, em termos tecnológicos, foi a minha dificuldade. A grande aprendizagem disto foi que eu tive como co-facilitadora. A Ana depois vai dar a percepção que ela teve ao longo do processo. Eu sou psicóloga de formação inicial. A Cristina Oliveira foi o meu contrabalanço, que é engenheira química, rígida nos tempos, eu na parte emocional, e era ótima a tecnologia, que eu era um desastre. E perita em sismos, portanto aqui eu sou o terremoto, vejam só que eu não consigo controlar isto, já nem sei se é para... É o de baixo, vejam só. Portanto, o processo foi 9 semanas, é um processo de descoberta, de criação e depois da apresentação do produto. Todo ele em inglês.
E como é que começou? O processo de descoberta é perceber o como e o porquê. Mas no como é identificar os trends e os que se chamam hoje megatrends. Quais são as tendências? Nós temos é compreender o fenómeno em contexto, mas saber o que é que há à nossa volta, para onde é que vamos e quais são as tendências. Não, isto era mais fácil, muitas vezes, para quem não sabe, do que para quem tem uma matriz científica ou para quem tem o complicómetro como eu. A minha primeira tendência, depois de escolhermos o tema, que já lá vamos, era fazer pesquisa bibliográfica. Eu comecei logo a fazer pesquisa bibliográfica sobre museologia. Eles não exigiam isso. Porque os megatrends é olhar à nossa volta e cuidado aqui com a pesquisa bibliográfica, não é própria. Eu tinha, porque estávamos associados ao antigo CEFA, hoje FEFAL, e tinha acompanhado um projeto em Sintra sobre museologia, sobre um dos museus de Sintra. Fui logo fazer pesquisa, não era isso, era take a step back, desculpem-me o inglês aqui, não é uma questão de elitismo, eu penso em bilingue, e vamos olhar à nossa volta e puseram uma pestle analysis, um instrumento muito mais simples, e a simplicidade exige construção, exige trabalho, exige muito trabalho ser simples. Portanto, tudo isto, enquanto docente, é um processo de aprendizagem. Para os estudantes também, eu deixo isso para a Ana, o porquê, levantamento de informação. Para nós, profissionais de museus e património, investigadores e malta ligada à ciência, é se calhar ainda mais difícil. Exatamente. Temos tendência a complicar. E depois ainda vamos muito aqui mais. ao parceiro da organização que ainda não entrou quando entramos com ele, que era outra linguagem. Depois a terminologia, e era o único homem. Tivemos um grupo só de mulheres. Portanto, aqui nós tivemos acesso também a aprender e nas plataformas, desde o Miro, que eu não conhecia, para quem não conhece, por exemplo, e para quem não tem grande literacia digital, tudo isto, e a pandemia ajudou-nos muito porque nos forçou. Reparem, eu cheguei a 2020, em que cada vez que usava o Skype tinha que fazer o download do novo Skype porque me esquecia da password, e de repente vimos em 2020 a aprender o Zoom, a fazer o download do Teams com toda aquela... E isto, estamos em abril, o kickoff foi em abril de 2021 e aparecem todos estes novos instrumentos e o fascínio e a complicação e o medo que isto gera. Portanto, aqui são alguns instrumentos, a análise pestle, aqui não dá muito bem para ver, que é hierarquizar o problema em termos políticos, económicos. O que era importante aqui? Depois, o design research, fazer observações e entrevistas no terreno, sempre com tempo controlado, e a orientação para a ação era: as estudantes, quando começaram o processo, tinham 1 semana, 2 semanas para apresentar resultados. Tudo isto controlado, e apresentavam resultados e nunca falharam. Portanto, esta é a metodologia do processo. Nós tivemos que criar as co-facilitadoras, o desafio depois é colocado, é postado, ou como é que se chama agora, publicado, e as estudantes, é feito um call de diferentes instituições no país, candidatam-se aos desafios e nós fazemos a seleção. Eu estou a dizer as estudantes porque nós só tivemos mulheres neste desafio, poderíamos ter selecionado homens, que tivemos muita sorte, ficámos com 5 mulheres. O nosso desafio, até na elaboração do desafio, há uma feminização do ensino que depois se inverte, porque as taxas sobretudo nas nossas áreas,
da gestão. Aqui, por acaso, era aberto a todas as áreas, mas tivemos mais candidatas a este projeto, que dá acesso a 5 créditos no IPS, tivemos mais candidatas mulheres do que homens, mas acho que neste momento o número, Carlos, ajuda-me, o número de mulheres no Politécnico é capaz de ser superior. Sim. Até porque só há predominância masculina nas áreas das engenharias. Não iremos aqui entrar nas questões do género porque depois chegamos à segregação sexual no mercado de trabalho. Isto é um tema que me é caro. Enquanto co-facilitadoras tivemos que arranjar um tema, que isso também é outro desafio, e para quem está desse lado também é outro desafio. Se queremos atrair, temos que encontrar hoje títulos atraentes, até para as nossas unidades curriculares. Nós tivemos primeiro a arranjar uma instituição parceira, antes de lançar o desafio. A instituição parceira que arranjamos na altura, que encontramos na altura, que isto também é negociado, foi o Espaço Memória do Barreiro, que se confrontava com um problema: não tinha visitantes. Ponto final, parágrafo. E não tinha visitantes porque o Espaço Memória está localizado numa zona industrial. Está localizado numa zona de armazéns. Praticamente, desculpem-me a frontalidade, numa zona praticamente inacessível de armazéns, com pouco poder de atração. Não é uma zona onde ninguém vai passear. Aliás, o Barreiro tem aquela zona ribeirinha e ninguém vai para lá passear, a não ser que vá fazer uma coisa muito específica, ou uma oficina, ou também há lá alguns serviços à Baía do Tejo, que fica lá, há serviços muito específicos, mas ninguém se lembra de ir visitar o museu no Barreiro. Portanto, tinha um problema de atração zero. Nós tínhamos de encontrar aqui um título atrativo. E este foi o título mais atrativo que encontramos, porque todas as outras equipas tinham indústria de ponta, estavam a trabalhar com consultoras, e nós tínhamos um espaço com atratividade zero. Então encontramos este título, Bring Sexiness to the Museum. Quem pensasse nisso até pensava que era um museu de outras coisas, mas não, era um museu sobre a história do Barreiro. E um museu que tem uma sala, se calhar com 200 metros quadrados ou pouco mais. E nós parecia que estávamos a fazer muita coisa, mas íamos aprender. E o nosso entusiasmo era proporcional ao título, e foi assim que lançámos o desafio. Vamos, então, este espaço foi o desafio que nós lançámos. O que é que nós queremos aqui? E esta equipa agarrou o desafio. Estas foram as estudantes, candidataram-se mais, que nós escolhemos e que tinham perfil para agarrar connosco o desafio, que agarraram connosco o desafio desde o início. Eram estudantes do Politécnico, 4 portuguesas, uma do Brasil, a Raíssa é do Brasil, Ana Henriques Ana Taborda, que está aqui comigo, Ana Ferreira do Norte, a Helena Santos, também do Politécnico de Setúbal, da Madeira, a Joana Constantino, aqui também desta zona, o nosso parceiro, o João Mota, Fernando Mota, do Barreiro, que participou em todas as reuniões. Tivemos um parceiro da organização sempre muito ativo, e a minha co-facilitadora, com a qual eu fiz sempre todo o trabalho, e com estas 5 senhoras. Portanto, o que nós tivemos como desafio foi fazer o levantamento do que foi o museu, o passado, posicionar-nos no presente e sonhar o museu, como é que o queríamos ver no futuro.
dentro de alguma execuibilidade, como é óbvio. Porque eu lembro-me da Raíssa, por exemplo, que vinha e que era do Rio de Janeiro, dizer: vamos fazer publicidade na televisão local. E lembro-me do Fernando Mota dizer-lhe: vá ao Google e veja o Barreiro e veja o museu. O Barreiro não tem nem sequer um hotel, porque ela estava a imaginar: mas sabe que isso faz-se no Museu do Rio de Janeiro. Só que o Museu do Rio de Janeiro, a cafetaria do Museu do Rio de Janeiro... Não, a cafetaria do Rio de Janeiro era maior do que 3 edifícios de todo aquele parque onde está o espaço memória. Ela não estava a ver bem as dimensões do Barreiro e do Rio de Janeiro, não é? Nós a dizemos: olha, que o Rio de Janeiro tem mais população do que Portugal inteiro. Portanto, aqui... Então, o que é que nós tínhamos como questões que são desafios? Despertar o interesse e trazer as pessoas para o espaço memória, integrar a visita ao museu no estilo de vida das pessoas do Barreiro, que é uma coisa que nós não temos em Portugal. Os museus não fazem parte, a visita aos museus não fazem parte do nosso estilo de vida. Nós vamos aos museus quando vamos de férias e vamos a alguns museus. Tornar a visita ao museu apelativa e sedutora. Como é que fazemos sobressair o museu num espaço onde não existem outras coisas, e como será um museu do futuro, ou para o futuro? Porque o museu não é apenas um armazém onde se guarda um espólio do passado. O museu tem que ter vida. E será que o museu é o espaço, como disse aqui a senhora diretora e muito bem, o museu não são as paredes do museu. Apesar dos museus, o edifício também conta. É como os quadros, as pinturas e a moldura. Não é? Não existe um quadro sem moldura, e a Gestalt Theorie já nos diz isso há muito tempo. Portanto, aqui são algumas das soluções, e eu vou deixar a Ana, apesar disto ser a primeira vez em inglês, falar em algumas soluções, porque as nossas estudantes, depois do levantamento, que foi feito todo em conjunto, trouxeram aqui soluções que nós, na literatura, não conseguíamos pensar. Por exemplo, desde as influencers, os special days. Eu gostava que falasse sobre isso. Antes de mais, agradecer o convite e ao Politécnico, porque vai ser sempre a minha segunda casa. A professora Maria Amélia lançou o desafio, eu aceitei. Pensei onde é que me vou meter, mas ficou bem. Não foi fácil, falar-vos um bocadinho, que não foi fácil. Eu, no meu caso, eu trabalhava e estudava e tenho uma vida familiar, tenho 3 crianças em casa, e ter que cumprir estes objetivos em tão pouco espaço de tempo, portanto, e eram cumpridos. Tínhamos muito pouco tempo para falar umas com as outras, depois tínhamos a Raíssa no Brasil, o fuso horário também era complicado. Conseguimos entre todas arranjar ali um meio termo e conseguirmos horas e dias marcados, e ninguém falhava, isto foi importante. Tivemos sempre o apoio das facilitadoras também. Eu sou do Barreiro, sou barreirense. Eu também. e aceitei o desafio também por isso. E tenho muita pena que aquele espaço esteja onde está, porque é o que é. E quando falava com amigos meus: conhece o Espaço Memória? Não conhecemos. Não. Era um espaço completamente, não tinha visibilidade. E a nossa preocupação foi: há uma falha de comunicação do museu para a comunidade e da comunidade para o museu. Pronto, não havia muita volta a dar em relação a isso. E tentámos, falámos umas com as outras, falámos com pessoas da comunidade. E aquilo que nos diziam era: as acessibilidades são nulas. Como é que nós vamos para lá? Tentámos perceber, também as escolas não visitavam o museu, não visitavam. Hoje em dia isto acontece, eu tenho estado a seguir e acontece. E falo do quiz nas redes sociais que fizeram. Sim, as redes sociais, não havia comunicação nas redes sociais do Espaço Memória. Eu penso que nem estavam virados para aí. Quer dizer. E aí houve uma relutância do parceiro Sim. em admitir isso, porque eles já tinham as redes sociais constituídas e tivemos de ter muito tato em discutir que precisavam de ser melhoradas.
E aí o grupo até fez um inquérito por questionário nas redes sociais. Nós fizemos esse levantamento nas redes sociais enquanto grupo. Mas em todas as reuniões o parceiro estava. Portanto, elas fizeram... Mas havia muita relutância do parceiro porque já fazia coisas. E está sobre a alçada da Câmara, portanto, há aqui também a responsabilidade pública e há os mecanismos públicos que também não é fácil, não é? Nós sabemos, eu não deixo de ser funcionária pública, que nós temos que seguir alguns mecanismos formais, mas o que fizeram mais interessante foi o inquérito, o levantamento que fizeram online sobre o que é que as pessoas conheciam. A Ana está um bocado... Estou, eu sou melhor a pagar ordenados. Porque fizeram um levantamento logo nas redes sociais sobre qual era a visibilidade do museu e as pessoas não tinham, e a presença nas redes sociais hoje é muito importante para captar novos públicos. Sim. E na altura até questionámos se iam às escolas ou se as escolas visitavam os museus. E também não havia grande abertura a isso. Nós achámos que não havia assim grande abertura. Também depende de quem está a dirigir a parte da área museológica. Sim. Não houve, achámos que na altura, e tentámos, falámos com o Fernando, tentámos explicar, depois para o fim as coisas já começaram a correr melhor. O que é que nós sugerimos? Começámos, não foi fácil conseguirmos encontrar ali um fio condutor, porque tínhamos também parte sempre do Fernando, ali sempre muito, mas e se calhar aqui não resulta, e nós sempre a tentar dar a volta. Pensámos em jantares temáticos, qualquer coisa que as pessoas sentissem atraídas a ir ao museu, e falámos na altura de Dia dos Namorados também, casais, depois os casais levariam os filhos também, numa outra altura, influencers também. E resultou? O projeto é para propor soluções. Depois depende do parceiro ou não. Exato. O que é que eu acho e que tenho seguido? As escolas estão a ir ao museu. O museu tem ido às escolas. Isto tem acontecido. As exposições estão a fazer uma divulgação que não faziam na altura. Pronto. E isto nas redes sociais. E eles têm imensas atividades agora e que publicam, e as pessoas acabam por ir. Por isso acho que o nosso trabalho, no fundo, foi sensibilizá-los que a comunidade é importante e, portanto, eles têm que comunicar com a comunidade e a comunidade com eles, obviamente. E acho que este foi o grande desafio que nós tivemos, que entendessem que havia falha de comunicação e as pessoas não conheciam. O que aqui foi importante para nós, enquanto co-facilitadoras, foi, além das metodologias que pudemos utilizar, primeiro conhecemos um fenómeno, porque uma era engenheira civil, eu sou da psicologia, não sou propriamente, o meu domínio não é a museologia. Portanto, houve aqui duas componentes: aprender um pouco mais sobre museologia, aprender um pouco mais sobre o Barreiro. Para terem uma ideia, eu conheci o museu na altura, desloquei-me primeiro, antes de conhecer o Fernando Mota e o museu formalmente, fui conhecer o museu de forma informal e fui conhecer o Barreiro informalmente. Fui lá bisbilhotar porque não conhecia, só conhecia, tinha ido à Baía do Tejo e tinha ido ali um outro espaço, já não, tinha ido a uma reunião, um outro, não é Rumo, se calhar se chama, a uma IPSS que lá tínhamos tido lá uma reunião. Rumo é, tínhamos tido lá uma reunião no Politécnico, portanto já conhecia o espaço, mas tinha lá ido conhecer o museu. Portanto, por isso, enquanto docente, qual foi a grande aprendizagem que eu tive aqui? Tive aprendizagem ao nível pedagógico desta metodologia. Esta metodologia para mim foi um grande desafio, porque uma coisa é ser docente e outra coisa é ser facilitadora. Se me disserem se consegui totalmente passar de um papel para o outro, não.
Não se passa em 9 semanas de um papel para o outro ou se consolidei aprendizagens. Sou o que sou, são muitos anos de docência, mas aprendi, ou pelo menos consegui adquirir algumas competências a este nível. Aqui a Ana, se quiser, porque também já me teve em sala de aula, se eu fui diferente enquanto facilitadora, enquanto docente, eu não senti assim grande diferença. Não. Eu também não. Mas pelo menos tentei utilizar estas tecnologias de forma atabalhoada. Agora, gosto muito do trabalho de cofacilitação, que é uma coisa que também eu já tinha utilizado, porque eu há muitos anos que, agora dá um ano para cá que não é possível, que dou aulas com um colega no módulo internacional e que damos aulas 2 docentes em sala de aula para os estudantes Erasmus e somos 2 em sala de aula a dar aulas em inglês, em que fazemos o contraponto. Ele é sociólogo, eu sou psicóloga, portanto mas em projetos estruturados com reuniões de 1 hora, a ter uma colega engenheira a dizer ao fim de 1 hora a reunião termina, nunca... Tipo que tem aqui outra engenheira a dizer mais ou menos. Pois, exatamente. Isso nunca tive. Portanto, houve aqui a aprendizagem pedagógica e de metodologia, houve a aprendizagem do método, em que me tive que desconstruir e reconstruir, que foi boa, e houve a aprendizagem do conhecimento dos museus e, sobretudo, da cidade do Barreiro. E para isso para mim foi uma grande descoberta. Enquanto cidadã, por exemplo, descobrir aquela história que já sabe do Barreiro enquanto cidade industrial, enquanto dormitório, mas, por exemplo, a grande descoberta é saber que o Barreiro continua a ser um lugar de passagem, que perdeu em relação ao Pinhal Novo e que não tem, por exemplo, um hotel. Fiquei muito surpreendida. Como também fiquei surpreendida com o potencial deste espaço memória, enquanto ponto de encontro intergeracional. Ela não quer falar nisso, mas as ideias que deram, e há uma aqui que não falaram e que veio deste grupo, o storytelling, aproveitar referências da comunidade que ainda existem no Barreiro para ir ao museu, contar as histórias das suas vidas para as gerações mais novas e transmitir esse conhecimento que não está escrito e às novas gerações, ou os dias de celebração ou de assinalar esses dias. De abril, não este ano, mas nos anos passados, existia um grupo de pessoas mais velhas que iam junto às escolas fazerem, portanto, relatos de histórias de vida e em relação ao 25 de Abril. Depois há outra coisa aqui que também temos que valorizar neste projeto e temos que valorizar também no museu, e quando se fala em mudança e quando se fala em levantamento, como neste museu, e esqueci-me de dizer que este aqui, o Museu de Trabalho, é muito caro, foi dos primeiros espaços que eu conheci quando vim para Setúbal, até porque o trabalho em si, para quem é de gestão de recursos humanos, é um valor que nos é muito caro. E hoje fala-se muito em trabalho digno e aqui este museu tem um nome que deve ter, que é o Museu do Trabalho. O museu, o Espaço Memória, também tem como qualquer espaço, quando se fala, também tem que se valorizar quando se aborda o tema, e nós também o fizemos. A Ana esqueceu-se aqui de dizer o que já é feito naquele espaço. Aquele espaço só tem 2 pessoas e, apesar de haver alguma resistência à mudança, também temos que reconhecer que aquelas 2 pessoas fazem mais do que podem. Já fazem visitas aos moinhos, já tem uma série de iniciativas e é um espaço que também serve de apoio à investigação. Portanto, e não se pode falar em mudança de um espaço sem se falar no adquirido. Mesmo quando as coisas podem ser melhoradas, há um adquirido, e aquele espaço também já tinha muito potencial. E o layout do espaço também é muito inteligente. E depois tem todo um armazém, que é um mundo para explorar. Portanto, isso também foi uma grande aprendizagem para nós. Em termos de grupo,
trabalhar só entre mulheres. E é bom que se fale nisso. Também há muitos mitos e nós sabemos que às vezes pode ser difícil. No nosso caso foi uma delícia porque está muito debatido o tema que é preciso criar confiança, que o trabalho colaborativo é essencial, mas é de facto essencial e para ser bem sucedido foi essencial entre nós a confiança, a entreajuda e o facto de termos criado pontos de encontro e de comunicação e de empatia femininos e entre mulheres. E isto pode parecer um lugar comum, mas no grupo muitas vezes ficávamos às 6 ou às 5, só eu com elas. Era essencial desabafarmos como mulheres do Sul, a falar até sobre as nossas coisas pessoais. Foi muito importante para o grupo. Não há trabalho bem sucedido que não exija um conjunto de partilhas em que nós precisamos uma das outras, e esta entreajuda foi fundamental. Também é importante ter isso em conta. Portanto, é isso que eu retiro daqui. Professora, não sei se podemos já... Podemos, e a nota final. Portanto, aqui o museu foi, neste caso, nós estamos aqui a falar nos museus enquanto espaços de aprendizagem. O que eu queria aqui deixar é que o museu, o que nós vimos aqui é que o museu é um espaço vivo e de vida. Pode ser um espaço de encontro no dia-a-dia, é um espaço simultaneamente de memória e de construção futura, não é? E que para nós foi um objeto de aprendizagem e de reconhecimento de nós próprios também. Não digo mais nada, porque eu já falo demais até. Se calhar vamos só deixar aqui também espaço para algumas perguntas. Alguém quer começar? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Elizabeth. Portanto, a minha questão prende-se falou que era uma metodologia o demo, não é? Apresentou a metodologia, mas o vosso objetivo era validar a metodologia ou tiveram alguma formação a explicar como é que funcionava e quais é que acham que conseguiram aplicar a metodologia e chegaram quais foram as conclusões, além daquilo que aprenderam? A metodologia é boa, pode ser replicada? Quem teve formação foram as facilitadoras. Nós tínhamos formação durante um período, foram muitas horas de formação. Tivemos um período inicial e depois com monitorização ao longo do tempo de formação às facilitadoras e depois tivemos o projeto de acompanhamento a estudantes. Portanto, isto é uma metodologia de inovação pedagógica, para todos os efeitos. O acompanhamento do grupo é o resultado desta metodologia de cofacilitação. Se eu estou-me a fazer entender. Esta metodologia pode e deve ser replicada nas nossas práticas pedagógicas. É execuível ou não? Depende dos contextos. Eu, se estiver neste momento só a dar aulas teóricas, por exemplo, este semestre, num primeiro ciclo, em que dou aulas teóricas e tenho uma turma de 61 estudantes, não os posso dividir em aulas teóricas em grupos para a metodologia DEMLA. Depende do projeto que tenha. Se calhar, no âmbito do mestrado, em que tenha de resolver um problema, depende da área científica em que estou e do problema que eu quero resolver. Agora, é possível eu utilizar algumas destas ferramentas? É possível eu utilizar a técnica de como é que faço facilitação ou orientação, mobilizar essas competências que adquiri? Claro,
porque aprendi. É isso que me verifica. E como lidar com o grupo fica. Da mesma forma, se perguntar à Ana o que é que ela fez, o que é que ela aprendeu, o que é que ficou, provavelmente ficou alguma coisa, não é? Por acaso tinha essa pergunta aqui nas minhas notas. O que é que ficou deste O que é que ficou? Ficou o espírito entre ajuda que nós tivemos umas com as outras. Isto é fundamental até na nossa vida familiar e profissional. O espírito de trabalho em equipa, a disciplina, o rigor, a cedência, porque, como eu disse há pouco, umas pediam num dia, outras não, e temos que nos moldar um bocadinho também uns aos outros. E foi uma experiência, foi muito boa, apesar foi exigente, foi muito exigente, mas nós começámos, vamos começar e vamos terminar, e o nosso ponto foi sempre, os prazos são para cumprir, e portanto isto foi muito importante, e eu acho que foi bem sucedido nesse aspecto. Acho que sim. Mais alguma pergunta? Não é pergunta, mas nós aqui no museu, ao longo destes anos, temos feito difusão cultural. E temos dentro dessa difusão cultural vários projetos. E quando a professora falou há bocado na resistência do Museu de Barreiro em relação às pessoas mais idosas, nós aqui tivemos um projeto, trabalhei com a Leonor, que está aqui, que foi tentar, porque também houve uma altura que as pessoas que vivem na imediação do museu não visitavam o museu, e o projeto chamava-se Olá Vizinhos. E então andamos, não sei se está mais colegas que também participaram, andamos de porta em porta a tentar perceber porque é que pessoas que até trabalhavam na fábrica não vinham visitar e que tinham essa resistência. Portanto, elas tinham uma dor, porque trabalharam, lutaram, entretanto também envelheceram, nós deixamos, portanto ficam com saudades, ou saudades boas ou menos boas, e então, portanto também tentamos tentar perceber porquê essa resistência, e até que ponto no Barreiro, com tantas lutas dessas pessoas, até que ponto não estão magoadas, tristes, portanto é a parte emocional que funciona, e a professora também, como tem essa área. Mas não sei, isso era bom para um estudo. Para um estudo. O que ali foi proposto foi pessoas que quisessem contar a sua história aos mais novos. Foi a única coisa que foi proposta, através de storytelling. Pois existe essa existe isso, não é? Não sei, a resistência foi nas ideias que foram propostas, não foi nessa nem noutra, sentimos algumas. Mas as resistências são normais. Quando alguém de fora vem, a primeira coisa que nós dizemos é: nós já fazemos isto, não queremos fazer mais. Da mesma forma que quem vem de fora tem a tendência de dizer: é preciso fazer isto e aquilo, e muitas vezes não reconhece o que já é feito, não é? Nas mudanças, primeiro começa-se por reconhecer não só o que é mal feito, é o que é bem feito também. Nós temos a tendência de não reconhecer o que é bem feito, e há muita coisa bem feita lá, também temos de reconhecer isso, porque só são 2 pessoas, o espaço é pequeno, mas já fazem várias visitas. Aliás, aquele museu extravasa o próprio espaço do museu, porque fazem as visitas pelos moinhos, tem vários passeios, tem apoio à investigação, muitas coisas já são feitas. E claro, a mão de obra também não dá para tudo. Não é fácil. Tem ido às escolas, o ensino a escrever com a pena, tem ido às escolas também. O Fernando tem ido às escolas. E também ainda dentro dos nossos projetos culturais, também temos as tardes interculturais, que é uma atividade que já realizamos há cerca de 20 anos, e que começamos por dar palco e voz às comunidades imigrantes. Entretanto, a população em geral, disseram: então e nós? Então abrimos essas tardes interculturais para todos que queiram apresentar matemática e falar sobre o assunto. Portanto, é uma das metodologias que nós utilizamos também para abranger mais público. Também a relação de proximidade que temos com
com os centros comunitários, com associações, com institutos, universidades. Portanto, existe aqui uma rede forte que aumenta o nosso público também devido às nossas metodologias de trabalho que vamos tender a mais públicos. Outra informação também que é importantíssima aqui para nós é que nós aderimos a Setúbal Sem Barreiras, ou seja, sempre tivemos diversos públicos e a partir de 2017, através do concurso de Promuseus, renovamos, portanto, a parte museográfica deste museu e adquirimos novas tecnologias, que são os audioguias para públicos em diversas línguas, português, inglês, francês, espanhol. Também temos, portanto, piso táctil, temos um computador e uma impressora para cegos, temos, portanto, vamos caminhando devagarinho e abrindo o leque para esta diversidade de públicos. Portanto, dentro da metodologia vamos caminhando para um futuro melhor.